Seja bem-vindo ao mundo marcial. Se você nunca ouviu falar de Muzang antes, você terá uma surpresa. Este tradicional esporte de boxe africano é provavelmente diferente de tudo o que você já viu. É brutal, cru e incrivelmente emocionante de assistir. Muzang existe há séculos, originado na zona rural da África do Sul como uma forma de os jovens provarem a sua força e coragem. O esporte envolve dois lutadores se enfrentando sem luvas ou qualquer outro equipamento de proteção, apenas os punhos e a inteligência. Apesar da sua longa história, Muzang permanece relativamente desconhecido fora da África. Neste vídeo, exploraremos o fascinante mundo de Muzang. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Muzang é um esporte tradicional de boxe africano que se originou na zona rural da África do Sul. Acredita-se que tenha sido praticado pelo povo Venda, que vive principalmente na província de Limpopo, na África do Sul. O esporte era frequentemente utilizado como forma de resolver disputas ou conflitos dentro das comunidades, com os lutadores representando suas respectivas aldeias ou tribos. A palavra Muzang na verdade significa testar, o que é uma referência à forma tradicional como os lutadores se enfrentavam com base em suas respectivas habilidades e experiência. As lutas em si muitas vezes aconteciam ao ar livre, em arenas improvisadas, com multidões se reunindo para assistir e torcer por seus lutadores favoritos. Com o tempo, Muzang evoluiu de uma simples competição a nível de aldeia para um desporto mais organizado e formalizado. Foram criados regras e regulamentos para garantir um jogo limpo e os jogos começaram a ser realizados em locais mais estabelecidos, como estádios ou centros comunitários. Apesar destas mudanças, no entanto, Muzang manteve-se fiel às suas raízes como um desporto tradicional de boxe africano. Os lutadores ainda competem sem nenhuma proteção nas mãos, usando apenas os punhos e técnicas para vencer as partidas. O desporto também manteve o seu significado cultural nas comunidades africanas, servindo tanto como espetáculo de entretenimento como parte importante da tradição local. No geral, a evolução e o desenvolvimento de Muzang ao longo do tempo servem como prova da sua popularidade duradoura entre os povos africanos, mesmo quando outras formas de desportos de combate ganharam força em todo o mundo. Muzang não é um esporte típico de boxe. Possui um conjunto único de regras que o diferenciam dos demais tipos de boxe. As lutas geralmente acontecem ao ar livre, em um pequeno pedaço de terreno com um ringue feito de pneus de carro. Ao contrário de outras formas de boxe, não há rounds ou limites de tempo nas lutas de Muzang. Em vez disso, a luta continua até que um lutador desista ou seja nocauteado. Também não há categorias de peso em Muzang, o que significa que os lutadores podem enfrentar oponentes muito maiores ou menores que eles. Outro aspecto único de Muzang é o uso da medicina tradicional durante as lutas. Os lutadores normalmente bebem uma mistura chamada muti antes de entrar no ringue, que supostamente lhes fornece poderes sobrenaturais e proteção contra lesões. Embora ainda existam muitas versões tradicionais de Muzang praticadas hoje, versões modernas também surgiram ao longo do tempo. Estas versões modernas introduziram certas medidas de segurança que não estavam presentes na forma original do desporto. Por exemplo, algumas versões modernas agora exigem que os lutadores usem luvas e capacete para proteção durante as lutas. Elas também podem limitar o número de rounds e os limites de tempo das lutas para evitar lesões graves. No entanto, alguns puristas argumentam que estas medidas de segurança prejudicam a crueza e a autenticidade do Muzang como desporto tradicional africano. Eles acreditam que a remoção desses elementos o torna igual a qualquer outro tipo de esporte de boxe, em vez de preservar sua identidade única. Apesar destas diferenças, tanto as versões tradicionais como as modernas continuam a atrair participantes entusiasmados que adoram esta forma intensa de luta corpo a corpo. Muzang é um esporte fisicamente exigente que exige que os lutadores estejam nas melhores condições físicas. Para competir de forma eficaz, os lutadores devem ter um alto grau de resistência, força e agilidade. Para atingir esse nível de condicionamento físico, o treinamento para Muzang envolve uma combinação de exercícios cardiovasculares, levantamento de peso e exercícios de resistência. Exercícios cardiovasculares, como correr e pular corda, são essenciais para desenvolver resistência. Os lutadores também praticam exercícios de peso corporal, como flexões, abdominais e agachamentos, para aumentar a força e desenvolver poder explosivo.
O levantamento de peso também é um aspecto importante do treinamento para Muzang, pois ajuda a aumentar a massa muscular e a melhorar a força geral. Os métodos tradicionais de treinamento utilizados pelos lutadores Muzang estão focados no desenvolvimento das habilidades específicas exigidas para o esporte. Esses métodos enfatizam a praticidade em vez da formalidade e são projetados para aumentar a velocidade, a potência, os reflexos e a agilidade, ao mesmo tempo que fornecem ao lutador uma variedade de técnicas. Os lutadores Muzang usam ferramentas de treinamento exclusivas, como sacos de pancada cheios de pedras ou areia, em vez de sacos de pancadas convencionais. Este método permite desenvolver golpes muito mais poderosos devido ao aumento da resistência do peso do saco de pancada. Outro método de treinamento tradicional usado pelos lutadores Muzang é o boxe sombra, praticar socos sozinho, sem oponente, que ajuda a desenvolver a velocidade e ao mesmo tempo melhorar a coordenação do trabalho de pés. Além disso, as sessões de sparring são uma parte essencial do treinamento tradicional Muzang. Sparring oferece experiência de combate real que permite aos lutadores aprimorar suas habilidades em situações reais de combate. Os lutadores Muzang contam com uma variedade de socos para derrubar seus oponentes. Algumas das técnicas de soco mais comumente usadas incluem jab, direto, cruzado e uppercut. O jab é um soco rápido que é lançado com a mão principal, para preparar outros golpes. O direto é um poderoso soco golpeado com a mão de trás. O cruzado é um soco circular que vem lateralmente e pode ser direcionado à cabeça ou ao corpo. O uppercut é um soco para cima direcionado ao queixo ou ao corpo do oponente. Além desses socos básicos, os lutadores também são conhecidos por usar técnicas pouco ortodoxas, como punhos em martelo e overhands, para desequilibrar seus oponentes. Esses movimentos incomuns às vezes podem pegar o oponente desprevenido e levar a um nocaute rápido. Em Muzang, os lutadores também devem ser hábeis na defesa, permanecendo agressivos o suficiente para contra-atacar seus oponentes. Uma técnica defensiva frequentemente usada pelos lutadores é chamada de escorregar. Isso envolve mover a cabeça ligeiramente para fora do perigo enquanto o oponente dá um soco. Outra técnica defensiva usada em Muzang é chamada de aparar. Isso envolve desviar um ataque com o próprio braço ou mão, em vez de tentar evitá-lo completamente. Os lutadores também podem usar o trabalho de pés e movimento para evitar ataques enquanto preparam seus próprios contra-ataques. Porém, é importante que os lutadores de Muzang não dependam apenas de táticas de defesa, pois podem perder pontos durante a luta por passividade ou falta de agressão ao adversário. Um equilíbrio entre ataque e defesa é fundamental neste esporte de boxe africano. Muzang é mais do que apenas um desporto, é um aspecto vital da cultura e da história africana. Durante séculos, as pessoas na zona rural da África do Sul praticaram esta forma de boxe sem luvas como forma de resolver disputas e demonstrar a sua força e coragem. Está profundamente enraizado no tecido cultural da região, com muitas famílias com uma longa história de envolvimento no desporto. Muzang não é apenas uma atividade cultural importante, mas também tem um significado espiritual para muitos combatentes. Muitos acreditam que um bom desempenho no ringue traz bênçãos de seus antepassados, que os zelam durante a luta. Esse aspecto eleva o esporte além de ser apenas uma questão de habilidade física, torna-se uma experiência profundamente espiritual para os envolvidos. Apesar das suas profundas raízes culturais, Muzang tem lutado para manter a sua popularidade e relevância entre as gerações mais jovens. À medida que a modernização se espalha pela África, atividades tradicionais como o boxe sem luvas podem ser ignoradas ou rejeitadas como ultrapassadas. No entanto, muitos estão determinados a preservar este tesouro cultural para as gerações futuras. Muzang desempenha vários papéis na cultura e tradição africana, não é só apenas uma forma de resolver disputas ou demonstrar força física. Também pode ser visto como um rito de passagem para jovens que procuram provar que são guerreiros nas suas comunidades. Além disso, o esporte tem sido historicamente utilizado como uma oportunidade para diferentes tribos ou grupos se unirem pacificamente para lutas organizadas, sem recorrer à violência fora do ringue. Muzang também desempenha um papel importante na promoção da unidade entre os africanos através das fronteiras nacionais, proporcionando uma oportunidade para promover relações entre culturas, preservando ao mesmo tempo tradições que de outra forma poderiam ser perdidas. Os lendários lutadores do passado de Muzang ajudaram a lançar as bases para este desporto único e a construir a sua reputação como uma das formas de combate mais emocionantes da África. Suas contribuições inspiraram gerações de lutadores a seguir seus passos e trabalhar para alcançar a grandeza no ringue. Hoje, campeões modernos como Moyo, Nubi e Xhosa continuam este legado, ultrapassando os limites do que é possível em Muzang.
Suas performances habilidosas ajudaram a aumentar a conscientização sobre o esporte e atrair novos fãs de todo o mundo. Embora outras formas de boxe tenham evoluído para incluir luvas acolchoadas e regulamentos de segurança, Muzang permanece fiel às suas raízes, exigindo que os lutadores usem apenas os punhos sem proteção. Isso torna uma forma de combate incrivelmente crua e brutal, mas, ao mesmo tempo, que requer imensa habilidade e disciplina. Embora o boxe sem luva possa não agradar a todos devido a questões de segurança, há muitos que acreditam que formas tradicionais como o Muzang devem ser preservadas. Sendo uma antiga forma de arte africana que está profundamente enraizada no seu legado e herança, devemos continuar a celebrá-la em conformidade. Felizmente, existem esforços em curso para promover e preservar Muzang através de eventos organizados, tais como torneios e exposições em todo o mundo. À medida que mais pessoas tomam conhecimento deste desporto único, há esperança de que as gerações futuras reconheçam o seu significado como tradição cultural. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.